Bom, então na parte para delimitar a bacia manualmente, primeiro foi inserido aqui o vetor com os estados brasileiros e foi feita uma cópia com apenas o estado de Santa Catarina. Aqui é o ponto exutório que foi disponibilizado. Na tabela de atributos a gente pode ver o ID e algumas outras informações, como a coordenada dele. No site do HydroRivers a gente pôde fazer o download do rio aqui e no site da Epagre as curvas de nível. Então, com isso, a gente já pode fazer a delimitação manual. Então, essa aqui foi a delimitação manual feita. Primeiro, a gente criou um novo vetor, editar e aqui em adicionar polígono, e foi feito cada ponto desse seguindo o que foi aprendido em aula, resultando aqui essa bacia. Bom, agora queremos cortar apenas esses rios que estão dentro da bacia. Para isso, então, a gente vai vir em vetor, geoprocessamento e recortar. A camada de entrada seria o HydroRivers e a sobreposição é a delimitação manual que a gente fez. E está pronto, desativando aqui o HydroRivers, a gente já pode ver apenas os rios recortados dentro da bacia. Bom, e com o rio recortado a gente pode vir aqui em tabela de atributos e a gente pode ver que cada parte do rio já tem o seu comprimento e também a ordem do rio. Então, a partir disso, a gente já pode separar aqui os rios de primeira ordem, segunda, terceira e quarta ordem. Então, abrindo a tabela de atributos, a gente pode ver quantos rios de primeira ordem tem, quantos rios de segunda ordem tem e o comprimento de cada um também, né? E esse aqui é um outro vetor que foi feito apenas para o comprimento do rio principal, que a gente pode vir aqui na tabela de atributos e somando todos esses comprimentos vai dar o comprimento do rio principal. Bom, agora falta pegar outras informações importantes da bacia. Vindo aqui em tabela de atributos, a gente pode pegar a área, perímetro, através da calculadora de campo. Com essas informações, a gente já pode completar várias questões que foram abordadas ali nas tabelas. Bem, agora eu vou falar da parte automática da delimitação da bacia. O que a gente precisa é do exutório, da primeira parte do trabalho, e do modelo digital de elevação da região de onde está localizada a bacia, que a gente pode conseguir no mesmo site da IPAC. Com isso, a gente vai abrir a caixa de ferramentas e vai digitar a opção r.fio.dir. Vai selecionar essa opção e vai deixar marcada a primeira caixinha, que a gente precisa do modelo sem depressão da região, e vai executar. A gente vai obter essa camada aqui. Aí, seguindo, a gente vai aplicar o comando r.watershed. Selecionando essa opção, a gente coloca a limiar que a gente quer para o projeto. Esse aqui a gente colocou 5.500. Vai deixar marcado a primeira, a terceira e a quarta casinha. E depois a gente executa. No final do processo, ele vai liberar essas três opções: o Flow Direction, o Flow Accumulation e os Stream Segments. Bom, agora a gente já pode delimitar a bacia. A gente aplica o comando r.water.outlet, a gente seleciona o Flow Direction e a gente vai selecionar a coordenada onde está o exutório, onde tem o maior ponto de acumulação perto do exutório. Com isso, a gente executa e vai nos dar a região da bacia. Agora a gente precisa fazer que essas camadas de raster se transformem em vetores. Primeiro, com o rio, a gente vai usar o comando r.tim. Vai selecionar a opção, vai pegar o Stream Segments, que são os próprios segmentos do rio. A gente vai colocar 500 iterações e vai executar. Com isso, a gente vai ter essa opção aqui. Agora, para ambos os casos, a gente vai ter que aplicar o comando r.to.vect para a gente definitivamente transformar em vetor. Para a bacia, a gente seleciona a opção da bacia e deixa destacada a opção área e a gente executa. No final, a gente pode fazer a mesma coisa para os rios. A gente vai selecionar as opções do rio, só que aqui a gente colocará no formato de linha e vai executar o processo. No final,
a gente fecha e vai ter algo parecido com isso aqui. E a gente pode executar os comandos de recorte, suavização, como a gente viu na primeira parte do trabalho, que é para deixar destacado só a área da bacia que nos interessa. Por fim, nós podemos classificar os rios, pegando as camadas dos rios e editando suas feições, mesclando, adicionando, de modo que a gente possa separar de acordo com a ordem de Strahler, em ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, além do rio principal. Com isso, usando a tabela de atributos e também com a calculadora, a gente consegue calcular a extensão de cada segmento do rio, além do rio principal, a área da bacia, o perímetro da bacia, e daí concluímos a maioria dos nossos cálculos do nosso trabalho. Além disso, ainda podemos fazer o cálculo das curvas hipossométricas. A gente abre a caixa de ferramentas, digita curvas hipossométricas, aí a gente escolhe o MDT sem depressão e limitamos a área para a área da bacia. Colocamos em porcentagem e também deixamos para analisar de 20 em 20 passos. Após isso, a gente executa. No final do processo, ele irá abrir um Excel com os dados obtidos. Para traçar o perfil do rio, nós viemos em Terrain Profile. Nós selecionamos a camada sem depressão, adicionamos a layer e selecionamos também a layer do rio principal nessa opção aqui. Com isso, o próprio QGIS irá traçar o perfil do rio.